Olha, preste bem atenção, o CAD é um negócio aqui no Brasil surpreendente. Não sei se existe no mundo algo mais interessante para ser estudado do que o Brasil. O Brasil é sempre uma coisa muito surpreendente pelo seu conjunto da obra. Veja você que uma notícia me chamou a atenção por conta do aspecto temporal. Após 21 anos, o CAD deve analisar a fusão entre a Nestlé e a Garoto. Após 21 anos. Ora, meu Deus, faz sentido um negócio desse para você? Esse tipo de coisa você só vê no Brasil. Em lugar mais nenhum do mundo. Vamos lembrar que o CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele está ligado ao Ministério da Justiça e vai analisar, 21 anos depois, a compra da Garoto pela Nestlé. Em 2004, ele havia vetado a fusão. A Nestlé recorreu à Justiça, que suspendeu no ano seguinte a decisão do CAD e autorizou a operação. Em 2009, essa decisão foi anulada e foi determinado que o CAD analisasse novamente o negócio. A Nestlé continuou recorrendo e em 2018, o Tribunal Regional Federal confirmou que o CAD precisaria reabrir o processo. Em 2021, o então presidente do órgão determinou a reabertura do caso com nova instrução. Na época, a fusão da Nestlé tinha 34% do mercado de chocolate do país. Depois que comprou a Garoto passou a ter 58%. A principal concorrente, a Lacta, tinha 33%. Segundo fonte do CAD, a tendência é que na nova avaliação, a fusão seja aprovada, já que o mercado de chocolate no Brasil tem um cenário hoje completamente diferente daquele do passado. Olha, isso é um sanatório, viu? Isso é um verdadeiro hospício. Na verdade, o Brasil é o seguinte, se você cercar, dá para fazer um grande presídio. Se você colocar uma lona, vira um grande circo. A partir do momento, da perspectiva que você quiser implementar, você entende o Brasil com uma certa facilidade, né? Um grande presídio ou um grande circo podem muito bem explicar o nosso país. Olha, é interessante destacar que dentro desta perspectiva de coisas surpreendentes, a Anatel pode abrir um processo contra a Oi para retomar os bens reversíveis. Seria isso chamado de processo de caducidade. Tem a ver com caducar. O processo de caducidade pode ser ultimado pela área técnica da Anatel e chegar para a deliberação do Conselho Diretor da agência no mês de abril. Saiu essa notícia, muita gente me perguntando o que é que eu achava. Olha, no Hospício Brasil tudo é possível. No Sanatório Brasil tudo é possível. A Anatel poderá abrir um processo de caducidade. A Lei Geral de Telecomunicações prevê isso, e isso significaria a extinção da concessão, permissão, autorização do serviço de telefonia fixa contra a Oi. Essa medida seria uma medida extrema, e dizem que a área técnica da agência estaria ultimando um estudo a respeito disso, que deverá estar indo para as mãos do Conselho Diretor para que a Anatel reúna este conselho até meados de abril
e julgue a procedência ou não de uma tomada de decisão com relação a esse processo de caducidade. Isso implicaria o quê, Clóvis? Implicaria a imediata devolução para a União de todos os bens da concessão, que são taxados e considerados de reversíveis. Com a caducidade, há uma imediata tomada das instalações pelo poder concedente, que passa a poder se apossar dos bens necessários à manutenção da prestação de serviço. Olha, como tenho dito, né? É tudo muito estranho, né? É tudo muito estranho. A Anatel prevê, no caso da Oi, por conta do seu tamanho e importância, que não será possível esperar muito tempo para uma tomada de decisão. A expectativa da agência é que esse movimento, que pode desembocar em última instância na recuperação dos bens reversíveis, seja acelerada com o processo de arbitragem que está em curso, onde se discute a dívida que a empresa alega ter contra a União. A União, por sua vez, cobra dívidas sobre os contratos e metas de universalização que não teriam sido cumpridos pela operadora. Concluída essa etapa, a empresa precisaria adaptar o seu contrato de concessão para o regime de autorização. A conta é simples, a Oi diz que a Anatel, o governo, deve a ela 16 bilhões de reais. O governo diz que a Oi tem uma multa a pagar aí da ordem de 4,3 bi e mais a migração custaria para a Oi 12 bi. Veja que os números praticamente se encaixam, né? 16,3 bi de um lado, 16 bi do outro. Talvez o mundo perfeito nos fizesse acreditar que uma soma zero fosse a melhor medida, né? Essa tese é defendida pela presidência da Oi e defendida pela presidência da Vivo também. Parece, o processo da Vivo está mais adiantado de arbitragem do que o da Oi, que a reunião que houve em agosto do ano passado da arbitragem foi positiva para a Vivo. O presidente da Vivo ficou, feliz. E então isso pode repercutir positivamente para a Oi também, né? Porque se o processo da Vivo, da arbitragem, foi joinha, o da Oi também será, obviamente, né? Então fiquemos atentos a esse movimento da arbitragem, porque isso também é estratégico, viu? E aí, feita essa migração para o regime privado, esse assunto da concessão estaria encerrado em definitivo. E aí as empresas têm muito mais liberdade para dar encaminhamento a uma série de questões que envolvem esses bens reversíveis, né? Vamos lembrar, por exemplo, a questão dos imóveis que a Oi tem, avaliados aí na casa de 6 bilhões, segundo o presidente da empresa. Eu acho que pode chegar a um valor maior de 7, 8 bilhões. Esses imóveis estão muito atrelados a essas questões dos bens reversíveis. Uma resolução dessa questão da arbitragem pode liberar esse patrimônio, que ficaria em definitivo com a Oi, e assim ela teria condições de gerar receita muito rápido com isso, né? Fiquemos atentos, portanto, que esse assunto da arbitragem é importante. Agora, vamos observar também, considerando que o Brasil ora é um circo, ora poderia ser um presídio, ou então um sanatório, também poderia ser, para aqueles que não querem se ver dentro de um presídio, o sanatório é uma boa opção. Mas veja, esse processo de caducidade também está aí a ser mais uma ameaça para a Oi, né? E isso impactaria muito na Vital, viu? Porque muitos dos bens transacionados entre Oi e Vital poderiam ser questionados como bens reversíveis pela Anatel. Dada essa ação de caducidade,
a empresa teria, vamos dizer assim, um respaldo jurídico para assumir de imediato esse patrimônio, né? Você acha, Clóvis, que isso que vai acontecer? Olha, admitindo o, o critério da razoabilidade da inteligência, creio que não. Mas isso não é referência em se tratando de Brasil, não é verdade? Mas acredito que não. Essa é a minha resposta. Podemos ser surpreendidos pelos meninos? Claro que sim, né? A surpresa faz parte desse jogo chamado Brasil. Isso a gente tem que entender. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.